gente quer dar o primeiro passo no mercado financeiro, o que é o primeiro passo? É eu sair da poupança, porque poupança... Tem alguém aqui que investe na poupança ainda? Por favor. Poupança é investimento? Cara, pior que poupança é investimento. Só que é o pior investimento que tem, eu acho. Não, eu tenho certeza que é o pior investimento, porque título de capitalização não é investimento, telecena não é investimento, tá? Papa tudo não era investimento, isso aí é só da pessoal mais antigo. Então, a poupança, ela tem uma regra, que é o seguinte: se a taxa Selic tiver abaixo de 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% da taxa Selic, senão é 0,5% mais TR. A TR, atualmente, ela está perto de zero. Então você não precisa se preocupar. A poupança, ela rende menos do que o Tesouro Selic. Tá bom, Tiúlio, o que é o Tesouro Selic? O Tesouro Selic é o título público que você pode comprar lá no Tesouro Direto, que é uma plataforma do governo, totalmente segura, que você pode comprar e vender todo dia. Esse comprar e vender é você botar dinheiro e tirar dinheiro. É simples assim, tá? E todo dia aquilo vai capitalizando. O que é capitalizar? É render. Então, todo dia vai rendendo e aí acompanha o rendimento da taxa Selic. O que é a taxa Selic, Tiúlio? Explica pra gente. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Por que é Selic? Que é a liquidação em custódia. Liquidação em custódia. Essa taxa, por ser a base da economia, ela serve como balizador para todas as outras taxas de empréstimos da economia brasileira. Então, se você tem um empréstimo de carro, tem um empréstimo domiciliar, imobiliário, né? Se você tem um empréstimo de máquina, tudo isso está relacionado à taxa Selic. E como é que o governo ele decide se a taxa Selic vai subir ou vai cair? Ele junta lá o Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Tem o ministro da Fazenda, tem o ministro do Planejamento, tem o presidente do Banco Central, e eles falam assim, olha, a inflação, ela está saindo do controle. Então, a gente vai aumentar os juros para desaquecer a economia. E isso faz com que a inflação diminua, beleza? Mas não é sempre que a inflação está em alta. Às vezes, a inflação ela está em baixa. E aí, o que o governo faz? Ele diminui a taxa Selic. Porque quando ele diminui a taxa Selic, ele estimula o consumo, ele estimula a economia. E aí ele faz com que a atividade econômica se acelere, tenha mais troca de bens, o desemprego ele vai tender a diminuir, a atividade industrial vai tender a subir. Isso não é uma coisa binária. Eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas. Investimentos não é uma ciência binária. O que eu falo que é uma ciência binária, né? Ah, isso vai acontecer. Causa e efeito. Não existe isso. Por quê? Porque nem sempre as variáveis elas vão ter o mesmo peso. E é por isso que eu preciso de um método de investimentos claro. Porque se deixar a economia botar as ideias na minha cabeça do que é bom, o que é ruim nos investimentos, é muita variável, a gente fica perdido. E aí é por isso que fica essa conversaiada. Ah, vai subir os juros, é melhor não investir agora. Ah, vai cair os juros, é melhor investir agora. Isso é balela, é balela. Eu vou ensinar para vocês ao longo desse aquecimento, da jornada dos ganhos explosivos, de que você não precisa ficar olhando para dado macroeconômico. Você não precisa ficar olhando para a economia, você não precisa ficar adivinhando nada para ter os teus ganhos explosivos na bolsa, beleza? Um ETF é um Exchange Traded Funds. O que na prática é? É um fundo de investimentos fechado que ele é negociado como se fosse uma ação. Então você abre lá o teu home broker da corretora, você pode comprar, vender, só que tem algumas vantagens nesses ETFs, tá? Eu vou falar só de ETFs arroz com feijão, mamão com açúcar. Porque eu sei que tem muita gente começando com pouco dinheiro, tem muita gente que tem medo porque tem pouco conhecimento e tem muita gente que não tem tempo para investir. Eu quero tocar principalmente nesses pontos para você que ainda está arranjando desculpas para não investir. O mercado já subiu forte, tem muita coisa para acontecer ainda, mas o melhor da nossa estratégia é que você não fica refém, você não fica dependente de um mercado de alta, de um mercado de baixa ou um mercado lateralizado.
porque eu vou te ensinar a ganhar dinheiro nesses 3 cenários, beleza? Vem comigo. Um ETF, ele tem por principal vantagem ser um veículo diversificado, um veículo de baixo custo e um veículo com alta liquidez, beleza? O que é importante de você entender em termos de diversificação? Quando eu falo lá dos meus alunos do MPI, quando eu falo na internet que iniciante não compra ação individual e também não compra fundo imobiliário, é porque antes de você comprar uma ação, antes de você comprar um fundo imobiliário, você tem que entender o conceito de diversificação. Por quê? Pode acontecer a burrada do cara escutou lá que nem um papagaio. Compra Petro, compra Vale, compra Ambev, compra Magazine Luiza. E ele não entende os perigos de comprar poucas ações. Ele não entende dos perigos de comprar ações concentradas no mesmo setor, ações concentradas no mesmo país, ações concentradas nos mesmos riscos macroeconômicos. Então, se você não sabe diferenciar esses riscos e não sabe fazer a diversificação adequada, o ETF ele vai te ajudar nisso. Por quê? Porque ele vai entregar uma diversificação a baixo custo. Lembra? Tem muita gente aí que está começando na Bolsa com 200, com 300, com R$1.000. Imagina você ter que comprar 15, 20 ações para ter uma diversificação. Só que isso é o que você precisa comprar no Brasil. E aí, se você vai comprar nos Estados Unidos, é mais 10, 15, 20 ações. E aí, no final das contas, tem 40 ações para você comprar para ter uma diversificação adequada, competente, técnica, e cada ação custa, sei lá, R$50. Então, R$50 vezes 40, a gente está falando de R$2.000. Como é que o cara que está com R$200, que ele só pode botar R$200 por mês nos investimentos, como é que ele vai ter essa diversificação? Me explica. Então, os ETFs, eles vêm preencher essa lacuna que o mercado deixa em termos técnicos. Enquanto um fundo, às vezes, ele cobra 2%, 2,25%, o IVVB11, ele cobra 0,24% ao ano. E não tem nenhuma taxa de performance. Produção, tem como botar aqui o gráfico do IVVB11 só para a gente mostrar para as pessoas qual que foi a grande mudança de preço ao longo do tempo? Tá vendo ali, ó, em 2016, o IVVB11, ele estava em R$80. E nesse momento, tinha muitas pessoas que eu contava essa historinha que eu acabei de contar para vocês e falavam assim: pô, Tiúlio, tá caro, o dólar tá alto, porque o IVVB11 te ajuda a investir em dólar também. Então eu falava, não, tá caro, Tiúlio, agora não é o momento, não é o momento. Aí quando bateu 120, não é o momento. Quando o Bolsonaro se elegeu ali, tava perto de R$100, o pessoal, não, tá caro, tá caro. Falando, irmão, me escuta, que quando o Tiúlio fala, é para escutar. Não é para ficar duvidando, não. É porque eu pego, sabe o que eu pego? Eu pego uma pilha de livro dessa aqui, artigo acadêmico. Eu leio, sintetizo tudo. E aí, quando eu sintetizo tudo, eu entrego só para você o filezinho. Filezinho assim, ó. Tu gosta de quê, Mateuzinho? Bem passado ou mal passado? Mal passado. Gosta com a gordura entremeada assim? Porra, aquela batatinha frita gostosa. Eu já entrego o prato pronto, à la carte para você. Então, qual que é a grande sacada do IVVB11? Ele é a média das ações americanas. Só que quando você investe na média das ações americanas, você, de certa forma, está investindo também no mundo inteiro. Porque 55% dos lucros das empresas americanas que compõem o IVVB11 vêm do exterior. Ou seja, é uma maneira de você investir no mundo inteiro. E como o mercado americano é o mercado mais relevante do mundo, 65% dos ativos financeiros do mundo são americanos, você de alguma forma está exposto ao ativo mais resiliente do mundo. Porque quem acha aí que a segurança está na renda fixa é porque ainda não entendeu que as pessoas que estão nas empresas são as unidades capazes de mudar o mundo. É através da cabeça de uma pessoa que se junta com outra que a gente consegue juntar os 3 fatores de produção: trabalho, terra e capital.
Quando a gente junta isso, a gente tem uma empresa. E aí que ela consegue ter produtividade, fazer invenções engenhocas, e aí cria-se uma Apple da vida, cria-se um Google da vida, cria-se uma Microsoft da vida, que são empresas que valem trilhões de dólares. E quando você compra o IVVB11, você acaba se tornando sócio dessas empresas. Ao comprar o IVVB11, você está comprando 6% de Apple, está comprando 5% de Microsoft, 4%, 5% de Google, Facebook, Coca-Cola, Disney, JP Morgan, Tesla, o diabo é 4. Tudo isso está lá no IVVB11. Até de alguma forma, criptomoedas, você acaba investindo no IVVB11. Não diretamente, mas é uma gama tão ampla de ativos que você está exposto com segurança, tá? E aí as pessoas ficam falando, não, tá caro, tá caro, tá caro, tá caro. Gente, não tá com esse problema na cabeça quem sabe o quê? Fazer diversificação entre renda variável e renda fixa, tá? A gente fala no MPI, mas eu vou entregar esse conteúdo porque eu prometi lá para os meus alunos do MPI que aqueles R$ 9,90 que eu cobro, ele é um valor simbólico para entender quem realmente está engajado, comprometido consigo mesmo ou quem está ali só de firula. Firulinha. Então é o seguinte, você tem 3 perfis básicos de investimento. São o seguinte, o conservador, o moderado e o agressivo. Cada um desses perfis vai ter um percentual específico de renda fixa, e aí a gente está falando de Tesouro Selic. E renda variável, que a gente está falando basicamente de IVVB11, tá? Qual que é a grande sacada? Se eu acho que o mercado está caro, que a bolsa está cara, e eu duvido que muitos de nós, e eu me incluo nisso, a gente saiba entender qual é o timing perfeito de comprar e vender, a gente usa a diversificação de carteiras. Então, assim, tô achando que o IVVB11 está caro, Túlio. O que eu te falo? Pô, então sai de agressivo e começa a ser moderado. Tô insegura. Vai para conservador. Por quê? Em qualquer um desses cenários, caso o IVVB11 caia, você vai ter caixa, você vai ter dinheiro para comprar na baixa. Então, ou você vai ter mais dinheiro, ou você vai ter mais quantidade de IVVB11. E no longo prazo, você não pode ter medo de comprar um ativo que sobe. Por quê? Porque é isso que você quer para você. É que assim, quando a gente fala em voz alta, parece até cômico que as pessoas elas têm medo de comprar um ativo. Mas quando elas compram um ativo, elas querem que ele suba. Ou seja, o que a gente pode fazer? Diversificação de carteira entre classes. Entendeu? Você que escutou agora essa explicação do conservador, moderado e agressivo, Tesouro Selic e VVB11, você já está na frente de 95% das pessoas que investem na Bolsa. Eu vejo grupo aí de analista, grupo de cara escolado, que acaba cometendo os mesmos erros infantis, erros juvenis. Ó, o Celcinho Lacerda aí, diretamente de New Jersey. Aí, Celcinho também é aluno da maestria, tá? Você tem que fazer essa maestria quando vier pelo Brasil. Perfeito? E aí, a gente tem uma nova gama de investimentos. Como eu falei, o IVVB11 é só um deles. Para quem quer entender um pouco mais da dinâmica dos ETFs e como eles se comportam em termos de preço ao longo da jornada, vai lá na carteira da Olivia, porque lá eu tenho IVVB11. Se você quer investir nas empresas da China, porque a economia chinesa ela vai ser muito representativa, ela vai dominar o século XXI, China 11, XINA 11. Só que aí você começa assim, mas o China 11 está caindo e tal. Aí você não compra porque o IVVB11 está subindo. Você não compra porque o China 11 está caindo. Você tem que se decidir. Como é que você se decide? Através de um método claro. É por isso que você vai ver eu bater muito nessa tecla. Você precisa de um método. Você precisa de um método. Você precisa de um método que te fala por que você compra, o que você compra, no timing que você compra e a hora que você tem que vender, o que você tem que vender. Vou começar falando primeiro do buy and hold, que é uma estratégia mais simples para você ter as suas ações, elas gerarem dividendos para você e isso fazer parte da tua renda passiva. E aí, dentro do buy and hold, você vai escolher um intervalo entre 10 ou 20 ações. Por que a gente deve escolher entre 10 e 20 ações, Júlio?
Porque o jogo dos investimentos é um jogo de probabilidades. O que eu quero dizer quando eu falo que o jogo dos investimentos é um jogo de probabilidades, pessoal? A gente não tem ou é ou não é aqui nos investimentos. A gente tem as chances de alguma coisa ser ou não ser. E quando a gente diversifica entre 10 e 20 ações, a gente está, de alguma forma, tratando da média de uma ideia. E como eu não sou egocêntrico, como eu não tenho compromisso nenhum com o meu ego, eu estou disposto a errar em algumas ações que eu vou escolher e acertar em outras. Então, no buy and hold, a gente consegue formar uma estrutura adequada para que você possa investir e trabalhar ao mesmo tempo. A metodologia que eu ensino de buy and hold, ela demora apenas 3 minutos para você formar essa carteira de investimentos e segurar ela durante 10 anos. Uau!